Você sabia que o ser humano é a única espécie capaz de exercer uma dominância tão grande sobre todas as outras espécies, capaz de gerar sua extinção? Curioso, né? Então, nesse último episódio da série Efeito Colateral, os nossos colegas vão discutir um pouquinho sobre questão de extinção em massa. Bom, pessoal, se vocês acham que as extinções são um fenômeno do homem moderno, venho trazer para vocês dados históricos de que talvez o Homo sapiens tenha começado a interferir bastante na biosfera há bastante tempo. Bom, todo mundo aqui, eu acho que viu a Era do Gelo, né? Viu a transformação glacial que o planeta passou. Na verdade, o período glacial que o filme mostra foi do último. A Terra passou por vários, 5, mas especificamente, o filme mostra o último período glacial, que foi há 25 mil anos atrás. E naquela época, os animais da Terra eram bem diferentes do que eles são hoje. Primeiro que eles eram enormes. Tanto que a fauna daquela época é chamada megafauna. A gente tinha bovinos com 2 metros de altura, alces gigantes, hienas gigantes, os famosos mamutes, né, que nem tem o Manny na Era do Gelo. A gente tinha bichos preguiças gigantes que chegavam a pesar 1 tonelada. E o caso bem específico e bem especial dessa megafauna estava na Nova Zelândia, que eram os moas. Os moas eram aves parecidas com avestruzes, que serviram de alimento e um dos registros fósseis mais importantes para a teoria, que eu vou contar aqui para vocês daqui a pouquinho, sobre a extinção. Então, esses animais, se você sair hoje na rua, se você assistir o Discovery Channel, eles não existem mais. Mas o que aconteceu com eles? Assim, será que aconteceu que nem os dinossauros? Foi um meteoro que caiu e subitamente todos eles desapareceram? Então, não existe exatamente um consenso científico sobre a causa exata do desaparecimento desses animais. Mas a gente tem algumas teorias, algumas hipóteses, e a gente tem fatos, provas concordam com essas duas hipóteses, e uma delas aponta para uma influência direta do Homo sapiens na extinção. Como que isso funcionou? Então, essa hipótese, ela é comumente chamada de overkill, da palavra em inglês matar demais. Basicamente, é uma hipótese que fala que o Homo sapiens, ou principalmente os povos de Clovis, que eram os que habitavam as Américas, esses povos, eles caçaram demais esses animais, e eles caçaram a uma velocidade em que esses animais não conseguiam se reproduzir. Então, a hipótese overkill, ela se baseia no fato de que a caça foi tão rápida que uma população muito pequena de seres humanos conseguiu fazer com que ao longo de séculos, matando rápido, esses animais fossem extintos. A gente tem algumas evidências, alguns estudos e artigos que já foram publicados que argumentam a favor dessa hipótese. A primeira delas é a chamada do sincronismo dos eventos. Porque o que acontece? A megafauna ela não se extinguiu toda de uma vez. Então as pessoas que falam que foi uma mudança climática ou foi um asteroide que caiu na Terra, teriam que enfrentar esse primeiro problema. A extinção da megafauna aconteceu em ondas. Primeiro desapareceram os da Austrália, depois os das Américas, depois os de Madagascar e depois os da Nova Zelândia. E essas ondas, esse espaço temporal em que os animais foram desaparecendo, coincide muito com as ondas de migração humanas. Então, será que isso é apenas uma coincidência? A gente não tem como apontar uma causalidade, mas é uma correlação bem interessante de se fazer. Uma das evidências fósseis bem importantes que a gente tem, que eu falei antes que a gente ia comentar, são os moas, aqueles avestruzes gigantes que existiam na Nova Zelândia. O que acontece? Quando os maoris, uma tribo de povos nativos, habitava as ilhas da Nova Zelândia e da Austrália, haviam 9 espécies de moas. E os maoris, eles são uma espécie humana recente, isso é anos 1000. Então, quando os europeus chegaram, muito tempo depois, no século XIX, não havia mais nenhuma espécie de moa. Então, em questão de ali 900 anos, todas as espécies de moas, muitos animais, foram simplesmente dizimados. E a gente sabe que o ser humano teve bastante influência nisso, porque foram encontradas ossadas muito grandes e muito próximas a construções que pareciam ser fornos. Então, para resumir, os principais argumentos a favor da hipótese de que foi o ser humano que exerceu grande papel na extinção da megafauna desse período são esse do sincronismo de eventos e os modelos matemáticos, alguns historiadores e biólogos fizeram, contando sobre aquilo que eu comentei da velocidade de caça. Então, a rapidez com que o Homo sapiens caçava fazia com que os animais que se reproduziam muito lentamente desaparecessem. E aí, como eu falei, que não é consenso na comunidade científica qual é a verdadeira causa
da extinção dessa megafauna. A outra hipótese, que conflita com a hipótese overkill, é a hipótese climática, que ela fala que, na verdade, foram mudanças climáticas quando a Terra saiu da era do gelo e começou a entrar num período interglacial, então começou a aquecer. Essa mudança brusca de temperatura fez com que os animais que estavam adaptados a um clima mais frio fossem aos poucos morrendo. E aí, claro, assim como a gente tem algumas evidências arqueológicas para a hipótese overkill, a gente vai ter para elas também. A primeira delas é que a correlação não implica causalidade. Então, por mais sincrônicos que tenham sido as datas de migração com as ondas de extinção, a gente não tem como provar que efetivamente foram os humanos que causaram aquela extinção. E tem áreas do planeta, por exemplo, em que esses animais gigantescos e os humanos não coexistiram. A Tasmânia, por exemplo, que é uma ilha ao sul da Austrália, os animais de lá também foram extintos nesse período. Mas os humanos chegaram só depois, né? E aí, como que eles foram extintos? Outra diferença bastante importante foi nas extinções da América do Norte e da América do Sul. Então, 38 gêneros de animais desapareceram da América do Norte. Só que os Homo sapiens naquela época só caçavam 5 deles. Então, como é que os outros 33 desapareceram? E além disso, alguns outros gêneros que não eram tão grandes para serem chamados de megafauna também foram extintos. Então, a gente não se alimentava deles. Tartarugas, pássaros, cobras, canídeos também desapareceram nesse período. E provavelmente o Homo sapiens não foi o causador. Então, apesar de não haver consenso entre qual das duas hipóteses é a mais correta, os autores concordam que provavelmente não existe uma resposta única. Provavelmente foi um conjunto de, em alguns lugares, os humanos sim tiveram responsabilidade, principalmente na América do Sul, e em alguns lugares o clima predominou. Em alguns lugares o efeito dos dois é somado. Bom, apesar da gente ter trazido aqui 3 exemplos de ações ruins que o ser humano causou no planeta e uma história de como isso vem acontecendo há algum tempo, a mensagem que a gente quer deixar com esse episódio não é que a gente só causa destruição no planeta. A gente começou a perceber isso recentemente, essas extinções, recentemente comparando a história humana, né? E começou a tomar ações para isso. Então seria muito pior se a gente só estivesse sentado, nós como espécie, observando o caos que a gente causa no planeta. Mas existem algumas iniciativas, algumas não, existem inúmeras, a gente não poderia citar todas aqui nem que a gente quisesse, iniciativas que fazem a gente ter esperança de que, apesar da gente já ter levado algumas espécies à extinção, a gente pode evitar que outras sigam o mesmo caminho. Assim como citado anteriormente, a gente tem o EVAC, né, na questão dos fungos e dos anfíbios. O EVAC, que é o Centro de Proteção de Anfíbios, né, do Paraná, que busca, então, recuperar esses animais, por exemplo, dessa condição de extinção, né? Indo para a parte dos corais, enfocando em específico na barreira, existe um programa levantado pelo governo australiano chamado The Reef 2050, que é basicamente um plano para conservação da barreira de coral até 2050, com várias medidas, tipo, bem mostrado como é que eles vão fazer isso, forma de conservação, de como é que é prevenção, ou como é que eles podem lidar para evitar perda e branqueamento. E agora a questão dos insetos, existem grandes iniciativas pelo mundo, desde ações como mapear todas as espécies existentes em alguns países, como a Noruega faz, o uso da tecnologia para ter controle sobre a morte de abelhas que acontecem, né? Tipo, tem aplicativos feitos para monitorar isso e ter uma noção do que está acontecendo com uma colmeia ou não. E também existe um artigo publicado no ano de 2020, com um nome traduzido para português, chamado Soluções para a Humanidade sobre como conservar os insetos, que sugerem várias soluções, explicam a importância dos insetos, a nossa relação com eles e sugerem soluções para que a gente evite que os insetos percam o espaço que eles têm atualmente no nosso planeta. E acima de tudo, você que acabou de ouvir esse episódio, agora vai ser uma pessoa mais informada sobre a situação das espécies ameaçadas de extinção e vai poder espalhar essa informação para mais pessoas. Esse foi o podcast Efeito Colateral, apresentado por mim, Danton Magri, João Vitor Thier, Vinícius Rodrigues da Silva, Gustavo Gribner e orientado pela professora Daniela Cristina Detone. Obrigado por terem nos escutado. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre o efeito colateral da espécie humana na face terrestre. A gente está vendo que nenhuma outra espécie teve esse impacto tão grande sobre outras vidas na face da Terra, né? Essa espécie que alterou o passado, altera o presente e, com certeza, está mudando as perspectivas futuras
desse planeta, né? Então, nada mais propício do que a gente começar a se questionar a respeito do nosso impacto, né, sobre a biosfera e a biodiversidade. E esse, como um podcast que fala sobre evolução, sem dúvida nenhuma, ele também tem que falar sobre evolução comportamental e como a gente pode moldar o nosso próprio comportamento para permitir a nossa vida nessa grande nave que é a Terra, que a gente coabita com milhares, milhões de outras espécies, tá? Até o próximo episódio.